Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, peguem lá o seu livro, o material de aula e abram na matéria de matemática, tá? Então, o que nós vamos estudar em matemática? Abram na página 201. Vamos estudar múltiplos e divisores de um número natural. Essa aula vai ser dividida em duas partes, então hoje nós vamos estudar os múltiplos primeiro, tá? Na próxima aula nós estudaremos os divisores. Então, o que são os múltiplos? Quando eu falo em múltiplos, eu estou me referindo à multiplicação. Todos os números que podem ser multiplicados pelo um outro número natural. Vamos acompanhar aí? Nós observamos alguns exemplos de múltiplos. Eu tenho múltiplos de 2, múltiplos de 3 e múltiplos de 12. Observem? Então, todos esses resultados que nós chamamos de produto, né? Todos eles são múltiplos deste número aqui, ó, que está aqui na frente, de 2. Todos os resultados que são esses produtos que nós chamamos da multiplicação, são os múltiplos também de 3. E nós temos aqui os múltiplos de 12. Virem a página. Continuando, gente, observem aí, né? Considerando os múltiplos dos números naturais, nós temos uma coisa bem comum, o zero. O zero é o múltiplo de todos os números naturais. Então, na multiplicação, todo número que é multiplicado por zero vai dar zero. Então, o zero ele é múltiplo de todos os números. Então, todo número natural é múltiplo por zero. Outro número, todos os números naturais são múltiplos de 1. Todos, igual como nós observamos aqui. E todo número natural é múltiplo de si mesmo, ou seja, eu vou ter o mesmo número multiplicado por ele mesmo, tá? Então, olha só essa representação aqui. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Esses números, o número 4 é o múltiplo, é chamado de múltiplo, tá? São os números que eu posso multiplicar por 4. E quais são os múltiplos? São esses aqui, ó, que é chamado de produto na multiplicação. Então, eu tenho 0, 4, 8, 12 e 16. Mas eu paro por aí? Não, pode ser que existam outros números. Por isso, eu coloquei aqui 3 pontinhos. Como é representado isso aqui? Eu vou colocar esse M na frente, que se chama múltiplo. Entre parênteses, o 4. Então, vou colocar representando dessa forma. Múltiplo de 4 é, no parêntese, 0, 4, 8, 12, 16. Tá? O conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. Tá? Não tem fim. Para se obter o múltiplo de um número natural, multiplica-se esse número por outro número qualquer. Então, para mim saber se determinados números são múltiplos de algum número, eu tenho que sempre prestar atenção no resultado da multiplicação, que é o produto, tá? Virem a página agora. Como eu vou descobrir se o número é múltiplo de outro. Preste atenção nessa primeira parte aqui. Eu vou ter que fazer uma divisão. Olha só, para saber se 560 é múltiplo de 10, eu tenho que encontrar um número natural, que multiplicado por 10 tem que dar esse resultado aqui. Então, eu vou pegar 560... dividir por 10. Qual o resultado que eu tenho aqui? 56. Ó, eu vou colocar aqui. Que vai dar 50. Que vai dar 50
6 menos 0 é 6, 5 menos 5, 0. Vou baixar o 0 aqui. 60 por 10 vai ser 6, que vai dar 60. Desculpa meu número feio aí, tá? E, portanto, eu tenho... Então, 560, o múltiplo de 560, gente, é 56. 10 vezes 56 é 560. Entenderam? Mas será que 560 pode ser múltiplo de 9? Será que dá? Aí nós temos a conta feita aqui do lado. Ó, 560 por 9 dá 62. Sobra, ou tem essa diferença aí de 2. Quando tem esse resultado, quando sobra um resto, esse número não é múltiplo, tá bom? Então, não... 560 dividido por 9 deu 62, com resto 2. Portanto, 560 não é múltiplo de 9, mas é múltiplo de 10, porque o resultado foi exato, uma conta exata. Ok? Vamos para um próximo exemplo aqui. Nós temos aqui, ó. Temos esse exemplo. 9.360 dividido para 12. É igual a 780. Aqui já está feita a conta, ok? Então, 9.360 dividido para 12, qual é múltiplo? Qual é o múltiplo? 780. Então, 9.360 dividido para 12 é múltiplo? Sim, porque 12 vezes 780 dá 9.360. E o resultado foi exato a conta, ó. Conta exata. Mas esse mesmo número, 9.360, não pode ser múltiplo de 14. Por quê? Porque o resultado vai ser diferente. Ó, olha a conta aqui. Vai dar este resultado, 668, mas vai sobrar resto, que é 8. Então, tem essa diferença. Então, gente, fica muito simples de você saber, descobrir se um número é múltiplo de outro, fazendo a divisão. Então, não tem como você não ter que fazer a divisão. Você precisa fazer a divisão para saber se aquele número é múltiplo ou não do número que se pede. Lembrando que a diferença, se é ou não, vai ser no resultado final. Se a sua divisão der uma conta exata, então ele é múltiplo, ok? Mas se a sua conta de divisão der uma diferença, sobrar um resto aqui, a conta for inexata, então ele não é múltiplo, ok? Muito bem, vamos agora para a atividade. Então, na atividade, você vai completar as frases usando as palavras destacadas. Então, tem a palavra zero, múltiplos, produto e infinito. Então, você leia a frase corretamente e complete com a palavra exata, tá bom? Virando a página, lá na 204, nós temos a continuação da atividade. Número 2, escreva os 7 primeiros múltiplos do número 2, 7, 12, 15. Então, você vai colocar quais são os resultados, tá, gente? Os múltiplos nada mais são do que o produto da multiplicação, tá? Número 3, identifique se cada número é múltiplo por 7. Então, você vai ver aí na letra A, B, C e D alguns números. Você vai me dizer se ele é múltiplo por 7 ou não, tá? Para você saber se ele é múltiplo, você vai fazer a divisão. Então, você vai pegar lá 21 dividido por 7. A conta dá exata? Então, ele é múltiplo. Se ela não deu exata, sobrou um resto na conta, então ela não é múltipla, ok? Número 4, você vai fazer a mesma coisa para você conseguir colocar... Olha, diz assim, assinale os que são múltiplos dos números em destaque. Eu tenho o número 12 e o número 15. Então, você faz um círculo apenas nos números que são múltiplos, tá? Número 5. Escreva os múltiplos de 9 maiores que 50 e menores que 100.
Então, você vai ver, colocar aí na linha da letra A, os múltiplos de 9, mas eles têm que ser maiores que 50 e menores que 100. Aí você vai fazer assim igualmente nas outras questões. Os múltiplos de 12, 5, 6, 4 e 8. Tá bom? Pratiquem um pouquinho sobre os múltiplos. E agora vamos para a segunda parte da multiplicação, sobre os múltiplos, sobre MMC. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. O que é esse mínimo múltiplo comum? O menor dos múltiplos comuns a 2 ou mais números naturais, diferentes de zero, é chamado mínimo múltiplo comum e é representado pelo MMC. Eu quero que vocês observem o quadro que tem aí em cima. Este quadro ele foi montado com os múltiplos naturais de 2 e 3 até 30. Observem como é que está esse quadro aí. Então, eu tenho aí, na primeira fileira dos múltiplos por 2, eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Agora, nos múltiplos por 3, eu tenho 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. O que você pode observar nos números que estão destacados na cor? Todos esses que estão em destaque na cor significa que eles são múltiplos, são números que são multiplicados e têm o mesmo resultado, tanto no por 2 quanto por 3. Tá? Dos números destacados, qual deles é o menor diferente de 0? Respondam aí. Aí você vai dizer, bom, professora, diferente de 0 é o 6, porque o número 6 é o único que tem, tanto no número 2 quanto no número 3, nos múltiplos. Correto. Dizemos, então, que o menor múltiplo comum que existe entre os múltiplos 2 e 3 é apenas um número. Qual é? O número 6. Esse é o menor múltiplo comum que existe entre o MMC de 2 e 3. Então, é muito simples, tá bom, gente? O menor número tem que ter nos dois números que eu estou pedindo. No caso aqui no nosso, está pedindo o MMC de 2 e de 3, tá? Muito bem, vamos praticar agora a atividade. Na atividade embaixo aí, vamos fazer a primeira questão, que diz assim: observe o quadro e escreva o que se pede. Eu quero que vocês coloquem no quadro os múltiplos de 4. Quais são a multiplicação de 4? Só coloquem os produtos, tá? Que é o resultado. O múltiplo de 5 e os múltiplos de 6. Muito bem. Coloquem bem direitinho nos quadradinhos. Por quê? Porque depois você vai responder lá na letra A qual é o menor múltiplo comum do número 4 e do número 6. Qual é? Aí você vai ver qual é o menor número que existe tanto lá no 4 quanto no 6. E vai colocar lá. Mesma coisa você vai fazer na letra B e a mesma coisa na letra C. Então, o menor múltiplo, ele tem que ter nos dois que estão pedindo, tá bom? Na número 2, você vai encontrar apenas os 6 múltiplos dos números, tá? Então, eu quero só 6 números. 6, cada um tem 6 números, tá, gente? Lembrando que sempre vai começar com o número 0, tá? E o número 3 e última parte da atividade, você vai observar os números múltiplos que você encontrou lá na atividade anterior. Qual é a atividade anterior? É a da número 2. Colocando corretamente os múltiplos, você vai conseguir saber qual é o menor múltiplo comum da letra A, B, C e D. Tá bom?
essa é a primeira parte desse assunto que a gente está vendo, que é os múltiplos, que nada mais é do que a multiplicação. Então, na próxima aula nós vamos aprender sobre os divisores, tá? Então, primeiro uma parte, depois outra parte. Então, eu espero que vocês façam a atividade e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!